levar algumas informações para esse público que me assiste, esse público que me acompanha. Eu sou a Neuza Inocentini, sou psicóloga, trabalho com psicoterapia baseada na função analítica e também trabalho com constelações, dou formação em constelação e outros cursos de formação também. Quem quiser me acompanhar pode entrar lá no canal do YouTube e vai ver que eu vou dando algumas informações sobre vários temas, não só sobre constelação, mas também sobre a psicologia, e com o tempo irão entrando outros temas, né, de outros trabalhos que a gente realiza aqui na clínica. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa criança, sobre a alma da criança, que é um tema que tem sido muito falado nas constelações. É um tema que foi um dos últimos livros que o Bert Hellinger lançou, né, que ele falou olhando para a alma da criança, e que se nós formos olhar em todas as abordagens de tratamentos emocionais, nós estamos falando da criança. O quanto essa fase da nossa infância, essa fase da nossa vida, né, a infância, o quanto essa fase é importante. O quanto nós ficamos presos na nossa vivência de infância. E independente do olhar, né, se for na psicanálise, se for na comportamental, se for na constelação, ou em inúmeros outros trabalhos que existem, um trabalho xamânico, quando eles falam assim, as crianças, quando sofrem um trauma, a alma dela é tomada. Esse momento da vida da criança, a alma dela fica presa, né? E eles usam um termo assim, tem uma caverna onde essa alma fica presa. Claro que tudo tem, a gente precisa ter um filtro e compreender o que se está dizendo de que a alma da criança fica presa em uma caverna, né? Qual é a referência que isso tem para o xamã? E pode não ter para a gente, mas que o que eles estão dizendo naquele momento em que a criança sofre um trauma, é como se a alma fugisse, né? Ela perdesse essa referência e ela fica presa num canto escuro, num lugar escuro, e nós continuamos a vida, a criança vai crescendo, mas essa sensação de sofrimento daquele momento fica preso lá, e que é preciso fazer um trabalho de resgate dessa alma, desse momento, para trazer, para ressignificar e trazer e de novo encaixar esse pedaço da vida da gente, esse momento da vida da gente que ficou preso lá. Só que isso vai ser dito em inúmeras abordagens sobre a criança, né, sobre a nossa criança, que nós ficamos presos em sofrimentos lá da nossa infância. O quanto é importante a gente aprender a lidar com as nossas crianças, tanto com a nossa criança interna, como com as crianças que nós estamos criando hoje. E quando o Bert Hellinger fala assim, olhando para a alma da criança, ele está falando desse adulto que vem procurar para um trabalho de constelação ou de terapia, né? E que essa criança que está lá presa, sofrida por perdas, né, por medos, né? Os nossos medos são sempre medos de alguma perda, ou seja, uma perda da vida em si, ou
do nosso psiquismo, né, da morte psíquica, que isso vai gerar um pânico lá na frente, ou a perda de uma mãe, de um pai, são perdas das referências importantes que nós temos. E que quando a gente olha para um adulto, no momento em que ele está trazendo um tema para uma constelação, e entramos na frequência da constelação daquele tema que a pessoa trouxe, geralmente nós estamos falando de um momento da infância daquela criança, de uma vivência dela, onde ela pegou algo para carregar para a sua vida toda, como querer colocar o sistema familiar em ordem, ou ela sofreu algo lá na infância dela, dentro do desenvolvimento, onde essa marca vai ficar e essa pessoa vai vir para o nosso consultório ou para um trabalho de constelação, que seja em grupo ou individual, trazendo essa dor que ficou marcada lá na infância e que essa dor foi permanecendo na vida dela e que quando chega um momento da vida de adulto, ela sofre com isso, né? Ela já não suporta mais aquele sofrimento que já vinha caminhando com ela, só que nesse momento esse sofrimento potencializa, aí ela vai buscar uma ajuda. Nós, winnicottianos, dizemos assim, quem não atende criança, né? Diz assim, nós atendemos qualquer criança de 18 a 100 anos a gente atende. Porque sempre quem vem para o nosso consultório, para quem está atendendo os adultos, nós vamos olhar para essa criança machucada. O adulto, ele tem uma racionalidade, então ele consegue compreender ou entender, mesmo que ele não goste muito, mas ele compreende uma situação. A criança não, ela vivencia aquela situação, ela significa aquilo, ela dá um significado para aquilo, aquilo fica marcado, onde isso se torna um trauma, e ela não consegue elaborar assim, meus pais brigaram, mas é porque eles são mais imaturos, eles ainda não aprenderam a conviver. Então, eles discutiram, mas isso faz parte de uma situação de casal. A criança não consegue compreender isso. Nós adultos até podemos não gostar de ver o pai e a mãe discutindo, mas a gente compreende, fala, meu pai funciona de um jeito, minha mãe funciona de outro, os dois têm as dificuldades deles, mas eles se amam, eles tomaram uma decisão de levar a vida juntos e isso é uma questão deles, um problema deles. A criança, ela já dá um significado diferente para isso. Quando ela vê seus pais brigando, imediatamente ela já vai sentir um medo ali. Ela tem medo de perder esses pais, de um ir embora, porque na hora de uma discussão, um casal fala muita coisa. Ou fala que vai se separar, ou fala que tem vontade de ir embora, ou não vai embora por conta dos filhos. Então essa criança, ela vai ouvir isso. Isso é um recorte só daquilo que a gente apresenta nas nossas relações. Nós nunca, na maioria das vezes, nunca é um exagero, mas assim, na maioria das vezes, nem percebemos que a criança está ali, ouvindo, vendo, sofrendo. Uma outra situação que muitas vezes pode causar um trauma, né, onde essa dor se instala lá nessa criança e ela cresce
carregando isso para a vida toda, é quando ela não se sente olhada pela mãe ou pela família ali, por aquele sistema. Os pais trabalham, os pais vivem a vida deles, essa criança pode chegar com os deveres de escola e a pessoa que está cuidando, a mãe ou o pai ou quem estiver cuidando, não dá importância para isso, corrige sempre, não elogia nunca. Essa criança não se sente vista, ela se sente fora, ela não se sente amada. Esse movimento desse sistema familiar pode gerar nessa criança uma sensação de rejeição, uma sensação de abandono. Porque o casal que tem esse funcionamento de não estar conectado com os filhos, eles não fazem isso por mal. Cada um tem seu funcionamento e compreende que esse é o jeito certo, é o que eles conseguem dar. Agora a questão é, como essa criança significa isso? Ao crescer, ao se desenvolver, a criança ela tem uma forma lúdica de lidar com a vida. Então ela vai levando a vida, ela consegue estudar, ter amigos, namorar, só que tem um lugar lá nela que vai sentir sempre que o outro não se importa com ela, que ela não é importante, que ela não sabe fazer as coisas direito, que tudo que ela faz não é bom. Então ela sempre vai se sentir diminuída e esperando a aprovação do outro, buscando a aprovação desse outro. Quando essa pessoa chega no consultório para um trabalho ou terapêutico, da psicologia ou para uma constelação, nós não podemos olhar só para o adulto e dizer, tem um adulto aqui se queixando, né? Quando a gente olha nos olhos dessa pessoa, quando a gente entra no campo dessa pessoa, a gente sente essa criança machucada, essa criança querendo ser acolhida, ser validada. E aí é onde a gente pode desenvolver um trabalho genuíno, um trabalho verdadeiro, onde a gente vai resgatar isso. Quantas pessoas que vêm para um trabalho comigo, e quando ela vai se comunicando, quando ela vai falando, e eu vou percebendo o quanto de distanciada essa pessoa está dessa mãe, da mãe dela. E aí, quando eu faço um trabalho de hipnose com ela, onde ela vai se sentir novamente no útero dessa mãe, e ela vai ressignificar, ela vai sentir esse calor, ela vai sentir esse coração dessa mãe batendo por ela, essa mãe respirando por ela, ela vai se preencher disso e ao sair dessa vivência, dessa experiência, ela vem quentinha, ela vem preenchida de algo que ela estava buscando a vida inteira. Então ela consegue ressignificar aquele vazio que estava lá. Ah, todo mundo precisa ir para esse lugar para ressignificar? Não, a gente tem que identificar, o terapeuta tem que identificar o que é preciso, né, doar a essa criança ou o que é preciso buscar junto com ela. Olhar para o adulto e trabalhar com ele é muito mais do que querer que esse adulto melhore, porque ele vai tomar consciência. Embora a consciência seja muito importante, mas é estar com ele e ajudar ele a resgatar essa criança e se preencher dela, porque aí ele consegue caminhar, ele consegue encontrar significados bons na vida. Bom, por hoje eu vou ficar por aqui com esse tema.
Claro que esse tema tem muito mais, assim, tem muito mais questões que poderiam ser abertas, tem muito mais coisas que eu poderia estar contribuindo, mas o nosso tempo, né, é o tempo, e o tempo a gente tem que usar ele de acordo com o que vai chegar até vocês e que vocês vão conseguir assimilar isso, e em outros vídeos vocês vão poder ver outras coisas que nós estaremos postando nesse canal. Então eu convido vocês a curtir esse canal, a compartilhar e estar com a gente aí nessa caminhada. Obrigada!